gente não aprende uma técnica de prática centrada na família. Isso é uma filosofia de cuidado, é uma forma de entender o processo terapêutico com um olhar centrado, ou seja, colocando a família no centro, principalmente das tomadas de decisão. E aí, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência nesse sentido, que eu sei que você tem uma abordagem centrada na família. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios da implementação desse olhar, que muda esse foco de olhar para a doença e olhar de uma maneira ampliada para esse contexto em que a criança, em que aquela pessoa é muito mais do que um diagnóstico. Eu acho que a gente que já atua na área há mais tempo, então aqui a gente já está falando talvez de quase 20 anos de trajetória. A gente teve sim uma mudança de olhar, então a gente começa a ver o nosso papel como fisioterapeuta, como profissional da saúde, como profissional da educação, o nosso papel como alguém que está ali buscando auxiliar o outro. E aí, dependendo de onde a gente vai estar ali, né, tendo a nossa atribuição, isso vai ter uma vertente diferente. Mas a gente mudou essa lente, esse ângulo de como o cuidado era prestado. Então, quando eu me formei, lá há muitos anos, né? Quando a Heloísa ainda estava mamando no peito, era criança, bebê, aquele momento, a gente teve uma formação voltada ali para o atendimento específico daquele paciente, reforçando as dificuldades que aquele sujeito apresentava. Isso na pediatria, isso no adulto, isso no idoso. O olhar era focado na deficiência, na limitação. E aí a gente ia atrás de técnicas e recursos para resolver aquele problema, que era um problema e que há, sim, uma dificuldade. O olhar era voltado para isso. Então, eu vim, sim, de todo um processo de aprendizado para minha formação como fisioterapeuta, voltada para a dificuldade, voltada para a limitação, voltada para o diagnóstico. Então, vamos pensar no diagnóstico paralisia cerebral, que para nós é algo muito próximo no nosso dia a dia. Nós trabalhávamos para tratar o tônus, para tratar o encurtamento. Eu nem vou pensar muito nisso porque me incomoda falar, me incomoda, me irrita. Eu me irrito com algumas coisas, vocês me conhecem. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo uma mudança de construção. Uma construção voltada para entendimento que há, sim, uma dificuldade relacionada com uma condição clínica, por exemplo, a paralisia cerebral, que pode levar, sim, a dificuldades. E isso relacionado àquele indivíduo, às características biológicas. Mas saúde não é a ausência daquele problema ou daquele diagnóstico. Saúde vai muito além disso. Então, quando a gente pensa numa intervenção ou numa estratégia ou uma abordagem centrada na família, eu entendo, sim, que tem um indivíduo que apresenta alguma limitação, alguma dificuldade, alguma deficiência, né? A gente pode pensar na forma como isso pode ser descrito, mas que nós temos como pilar central para que aquele indivíduo possa ter uma melhora da sua saúde, o que envolve participação e a realização das suas atividades junto à comunidade, quando a nossa intervenção é voltada para a comunidade. O que é mais próximo da comunidade daquele indivíduo? A família. Então, a gente começa a entender que essa família é o pilar central. Não é se eu faço o método A, B, o quanto tempo que eu alonguei, o quanto tempo que eu tentei normalizar alguma coisa que não é nem o termo que a gente usa mais, mas sim como que eu coloco aquela família como protagonista. E é o que eu faço no dia a dia. Primeira coisa, eu converso com aquela família, o que até em algumas situações atualmente não é algo comum. Eu lembro que a gente ouvia no começo, você vai conversar com a família, vai perder tempo conversando com essa família, né? Eu falo que perder, não é perda de tempo, é um investimento de tempo se a gente acolhe, né? Mas a gente ouvia muito isso, até de supervisores de estágio, quando não é perder tempo falando com a família, não, você tem que alongar, você tem que isso, né? Aquela família segundos, é uma família problema. Nossa, que família problema. Aquela mãe, ela é muito difícil, né? Não vai perder tempo, ou não vai ficar ali ouvindo, porque ela tem uma percepção
que não é real do que aquela criança precisa. E aí o profissional se coloca como detentor do saber para justificar o que ele considera como a intervenção que ele acha que é mais efetiva e que nós sabemos hoje, né? Acho que a gente sempre soube. Sempre soube. E que nós sabemos que não leva a efeito nenhum se a família não for a sua parceira. E eu achei muito interessante o que a gente estava conversando agora nos bastidores, como isso começa desde antes do primeiro contato com o paciente. Então, você falando, por exemplo, da estrutura da clínica. Eu quero que eles sintam e eles tenham a percepção de estar na casa da avó, né? Então, esse cuidado até no ambiente que se cria, para que quando ele chegue lá, ele não veja aquelas pessoas com jaleco e aquelas pessoas que criam aquela distância. Então, eu estou aqui, eu sou o senhor fisioterapeuta e você é só a mãe, você é só o pai e ele é só a criança. Então, você criar um ambiente diferenciado para que ele se sinta acolhido desde o momento em que ele entra, mesmo antes dele ter um contato com o profissional, mas que ele se sinta parte daquilo. Eu acho que vale a pena a gente lembrar aí os pilares da prática centrada na família, e um deles é isso que a Ju falou, que é essa troca de informação e conhecimento. Então, o conhecimento antigamente ele era assim, né, vertical. Eu, profissional, sou o detentor e a família não sabe nada. E, na verdade, esse cuidado, essa relação tem que ser horizontal, porque a família tem muitos saberes. Ela tem os saberes sobre o lidar, sobre o dia a dia, sobre os cuidados, sobre o que a gente estava falando, né, da compreensão não verbal daquela criança.